perguntou sobre a questão das investigações? No dia a dia, muito se fala sobre investigações, inquérito policial, ação penal, que determinada pessoa foi denunciada pelo Ministério Público, que vai responder pelo processo criminal, enfim. São muitos conceitos e, na prática, as pessoas acabam não sabendo o que significa cada termo e qual é o grau de responsabilidade que recai sobre a pessoa, sobre cada uma dessas definições. Quer saber mais? Fica com a gente e anota aí. Hoje o nosso assunto é um assunto muito interessante, um assunto importantíssimo e um assunto que eu gosto muito. É um assunto que interessa não somente as pessoas ligadas ao direito criminal, mas a toda a sociedade, porque é uma palavra muito falada, mas é pouco compreendida pelas pessoas. O nosso assunto de hoje é o inquérito policial. A definição do inquérito policial ela é muito mal compreendida, de um modo geral, pela sociedade e até mesmo por alguns profissionais do direito que não atuam tanto no direito criminal. Antes de falar sobre o inquérito policial, quero que vocês entendam como que se procede um processo criminal contra alguém. Bom, a Constituição Federal, em 1988, quando foi promulgada, ela trouxe inúmeros direitos e garantias fundamentais. Existe muita crítica, inclusive hoje, que a Constituição Federal só traz vantagens ao acusado, ao bandido, enfim. Mas por que a Constituição Federal ela veio tão cheia de direitos, digamos assim? Como ela veio tão recheada de garantias? Porque nós viemos de 21 anos anteriores de regime militar. O regime militar, fatos históricos comprovam que vários direitos e garantias do ser humano contra a acusação do Estado, eles eram suprimidos, eles eram desrespeitados. E um desses direitos era o de ser formalmente acusado, de ter um processo criminal equivalente, que houvesse ali uma proporção entre a acusação que o Estado faz contra o indivíduo e a sua real necessidade. Por que estou dizendo isso? Antigamente, uma pessoa era presa sob suspeita, ela ficava presa sob suspeita, e o processo criminal ele não era tão criterioso para justificar que a pessoa fosse processada criminalmente. Não era necessário uma fundamentação sólida para que a pessoa fosse processada. Não. Bastava que a autoridade competente visse indícios de que ela aparentemente estivesse ali envolvida com alguma prática criminosa. Bom, com a Constituição Federal em 1988, houve a necessidade, a grosso modo, de dizer, a Assembleia Constituinte entendeu que, bom, para processar alguém a partir de agora, é necessário que exista o mínimo de elementos. Os elementos mínimos devem estar presentes. E é por isso que hoje nós trabalhamos com dois elementos indispensáveis, que é a própria doutrina. O que é doutrina? São aquelas pessoas, aqueles escritores do direito que falam sobre o assunto. A doutrina entende que é necessário que hajam dois elementos para que alguém seja processado criminalmente. Esses elementos são prova da materialidade e indícios de autoria. A prova da materialidade é aquele elemento concreto que demonstra que o crime foi praticado. Suponhamos, por exemplo, que a pessoa esteja sendo investigada pelo crime de roubo. Qual que é a materialidade do crime de roubo, um crime contra o patrimônio? Ora, é o patrimônio que foi roubado. No caso do furto, o patrimônio que foi furtado, que foi subtraído da pessoa de quem de direito, sem sua autorização. Então, percebam, é necessário que se comprove que existia realmente um patrimônio de propriedade de determinada pessoa e que, sem sua autorização, foi subtraído por um terceiro. E esse terceiro vai responder criminalmente. E indícios de autoria é que comprova-se que houve um crime, mas é necessário que se comprove que aquela pessoa é o provável autor daquele crime. Sem esses dois elementos, não é possível que se inicie um processo criminal contra a pessoa. Bom, onde entra o inquérito criminal a respeito disso? Muitas vezes, em que pese seja constatado a existência de um crime, fica difícil mensurar realmente o seu alcance, quais são as provas a respeito disso e, principalmente, sobre a autoria. Quem são as pessoas envolvidas e quais foram as respectivas participações.
como cada pessoa teve participação na prática criminosa. E quando isso não está presente de pronto, inicia-se então uma fase investigatória. A fase investigatória, na verdade, ela busca colher esses elementos, né? A autoridade policial recebe uma pessoa dando conta, por exemplo, da prática de um crime, ou chega-se ao conhecimento da autoridade policial, e nós veremos as hipóteses. Então, a autoridade policial vai iniciar a investigação para colher a materialidade, que nós já falamos, e os indícios de que aquela pessoa foi autora do crime. Bom, primeiramente quero falar sobre o parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que fala que as polícias judiciárias são responsáveis pela investigação e colheita dessas provas. Entende-se por polícia judiciária a Polícia Federal quando os crimes forem de competência federal. Oscar, como que eu sei que um crime é de competência federal ou competência estadual? Bom, quem fala isso é o artigo 109 da Constituição Federal. O artigo 109 da Constituição Federal traz ali os crimes que serão de competência da Justiça Federal. E se são de competência da Justiça Federal, obviamente serão investigados pela Polícia Federal. E os demais crimes? Bom, os crimes que não estiverem no artigo 109, automaticamente serão entendidos como sendo da Polícia Estadual, da Justiça Estadual e, consequentemente, da Polícia Civil de cada Estado. Então, voltando, Justiça Federal, Polícia Federal. Justiça Estadual, Polícia Civil de cada Estado. Ok? Cada uma dessas polícias, de acordo com a competência, dependendo do crime que estiver sendo investigado, fará uma investigação que terá um prazo determinado por lei, terá todo um procedimento ali descrito já no Código de Processo Penal, para que possa existir prova de materialidade e indício de autoria, para que essa pessoa possa eventualmente ser processada pelo Ministério Público, seja ele o Ministério Público Federal ou pelo Ministério Público do Estado. Certo? Muito bem. Dando continuidade, imaginemos, por exemplo, que uma pessoa seja processada, esteja sendo investigada, aliás, por um crime de competência estadual. O delegado da Polícia Civil, então, será competente. Quando a lei fala sobre autoridade policial, entenda, não é qualquer policial. Não é um policial militar, um agente da Polícia Federal, nada disso. Quando a lei fala de autoridade policial, ela se refere aos delegados de polícia de carreira. Aos delegados de polícia de carreira, ou seja, aquelas pessoas que cumpriram requisitos legais, se inscreveram aos concursos quando o edital foi aberto e também passaram em todas as fases do concurso e acabaram sendo nomeados. Esses são os delegados de polícia, seja delegado da Polícia Federal ou delegado da Polícia Civil. Esses são chamados de autoridade policial. Então não confunda isso, tá? No dia a dia nós falamos, estamos diante de uma autoridade, temos aqui uma autoridade policial, um tenente da Polícia Militar, em que pese a patente que nós respeitamos, nos termos da lei, somente os delegados de polícia civil ou federal são autoridades policiais. Quem vai presidir, ou seja, quem vai decidir tudo a respeito de um inquérito policial é o delegado de polícia. Quem vai tomar as providências, vai determinar diligências para os investigadores, vai ouvir as pessoas, são os delegados de polícia. E como se instaura um inquérito policial? Há várias formas. O artigo 5º do Código de Processo Penal vai trazer que a primeira hipótese é a instauração de ofício. O que é de ofício? Quando se diz que uma autoridade toma a postura de ofício, toma uma atitude de ofício, significa que ninguém o provocou, não houve requerimento, não houve qualquer pedido, não. Ele simplesmente tomou conhecimento de um fato e por conta própria, ou seja, de ofício, resolveu instaurar um procedimento para fazer a investigação. Exemplo, aqui no estado de São Paulo nós temos o número 181. Quando a pessoa quer fazer uma denúncia anônima, ela liga no número 181 e, por exemplo, denuncia que em determinado local está havendo o tráfico de drogas. Então, denunciada ali a traficância e sendo dada poucos elementos, fala, olha, eu sei que existe ali uma conduta típica de tráfico, mas não sei identificar quem são. O delegado então fala, bom, diante disso, dessa informação, eu, delegado de polícia, vou baixar portaria é o documento oficial de inauguração do inquérito.
vou baixar a portaria e vou iniciar um procedimento investigatório. Percebe? Isso é de ofício. A segunda possibilidade é mediante requisição do Ministério Público ou da autoridade judiciária. Vejam, quando nós falamos de requisição, significa que não é um pedido, é quase que uma ordem, certo? Na verdade é uma ordem, mas a lei não trata assim, mas requisição tem uma força maior do que requerimento. E vejam, o Ministério Público, tomando conhecimento de determinado ato, ele pode enviar um ofício, uma requisição à autoridade policial falando: eu, promotor de justiça, eu, representante do Ministério Público, quero que investigue isso. E o delegado, então, não vê outra saída, não há outra saída a não ser obedecer àquela requisição e baixar a portaria para instaurar um procedimento investigatório. A segunda possibilidade seria a autoridade judiciária. Quem é a autoridade judiciária? O juiz de direito ou o juiz federal. Nesse caso, imaginemos, por exemplo, que o juiz, numa ação civil, não é uma ação criminal, não é nada. É uma ação de indenização por danos morais, por danos materiais. O juiz percebe ali que, além dos danos materiais e morais, a pessoa que ingressou com o processo pode ter sido vítima de estelionato. O juiz fala: olha, esse negócio, por exemplo, de venda de apartamentos de forma aparentemente facilitada e depois não entrega o apartamento, some com o dinheiro da entrada e tudo mais, deve ser pesquisado melhor, deve ser, aliás, investigado pela parte criminal. Então, o juiz do cível, ele vai julgar a ação que está sob sua competência e vai expedir ofício para a delegacia de polícia, instaurar inquérito e também verificar se não houve estelionato. Entenderam? Então, tanto o Ministério Público quanto o juiz podem requisitar que o delegado de polícia inicie um procedimento investigatório. Terceira possibilidade é por requerimento da vítima, né, do ofendido ou de seu representante legal, quando a pessoa não puder exprimir sua vontade. No caso, por exemplo, de pessoas menores, de pessoas que não podem exprimir sua vontade por alguma questão de saúde, alguma questão de desenvolvimento mental incompleto, por serem interditados, enfim. O representante legal vai lá e faz o requerimento. Vejam, se na requisição do juiz ou do promotor o delegado de polícia não tinha opção a não ser instaurar, nesse caso ele pode indeferir, ou seja, falar: olha, ofendido, eu li aqui, você trouxe os fatos, você trouxe a especificação, os detalhes das pessoas envolvidas e tudo mais, mas eu entendo que não é caso. Isso daqui você tem que brigar lá na Justiça Civil, tá bom? Não é aqui com a gente. E ele indefere, ele nega. Veja, ele pode fazer isso? Pode. Mas a lei também traz uma possibilidade de recurso ao chefe de polícia. Hoje, esse chefe de polícia, no caso da Polícia Civil, por exemplo, seria o delegado seccional. Ou seja, um recurso ao chefe de polícia dizendo que: olha, eu pedi lá para instaurar um procedimento investigatório e a autoridade policial não quis. Então eu quero recorrer e quero insistir que seja instaurado o inquérito policial. Então é basicamente isso. Numa outra oportunidade nós falaremos mais, porque é um assunto muito interessante, muito profundo. E eu quero falar no próximo vídeo sobre as consequências do inquérito. Fica registrado na polícia que respondeu por inquérito? O que é um indiciamento? É obrigatório? É possível iniciar sem um inquérito policial? Sim. Em quais hipóteses? Nós falaremos tudo isso adiante. É um assunto muito interessante. Inclusive falaremos sobre a CPI, que é um outro assunto interessante, que também pode agir como um procedimento investigatório, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Espero que vocês tenham entendido o que é o inquérito, qual é a sua função, quem é competente para presidir os atos e tudo mais, quem pode requerer, ok? Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês apertem o sininho, porque quando você aperta o sininho, você recebe as notificações, estarão sempre atualizados das nossas postagens diárias às 20 horas, todos os dias no nosso canal do YouTube. E terceiro, quero que vocês também apertem o joinha, para você ficar lá, mostrar para nós se você tem gostado do nosso desempenho e para que vocês possam indicar os amigos.
Tem também as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook e nosso canal no YouTube. Estamos à disposição. Valeu, até a próxima.